Essa aula eu vou mostrar para vocês a WH Questions. O que é isso? Calma aí que eu vou mostrar aqui na tela do computador para você entender melhor. É utilizado para fazer perguntas. São coisas diferentes aqui. Por exemplo, what. What é uma pergunta, né? Significa o que ou qual. Então, existem outros também, só que o que tem em comum entre eles é o WH, tá? Eles vão estar lá dentro, esse WH lá, não nessa ordem WH, por exemplo, o how, e vamos entender o significado de cada um deles, como fazer a pergunta, como é a forma negativa e com exemplos para você entender perfeitamente e não sair com nenhuma dúvida aqui. Nessa aula, a intenção, não quero que vocês saiam com dúvidas. Bora então? Então tá aqui os WH Questions. A estrutura como é que é? É o WH Question, né? Mais o auxiliar, mais o verbo base. Tá bom? O que seria esse auxiliar? Pode ser o do, o did, são os auxiliares, tá? Mais o verbo base, tá? Vamos ao exemplo aqui. What significa o quê? Qual? When significa quando. Tá escrito quando aqui, mas tá errado. Quando? Why significa por quê. Lembra do mineirinho? Why so? Então, você pronuncia a mesma coisa, é why mesmo. Why? Por quê? Onde? Where. Where é onde. Who significa quem. E how significa como. Vamos então aos exemplos. What do you want? O que você quer? Analisar aqui, eu vou explicar aqui como faz uma pergunta, mas já vou adiantar para você. Então, vem aqui o WH, né, mais o auxiliar, no caso aqui é o do, está no tempo presente. Venha aqui logo em seguida o sujeito mais o verbo base, tá? Novamente aqui, tá? Eu acho que eu confundi aqui, depois do auxiliar vai vir o sujeito. Where do you live? Onde você mora? Então, vem novamente o WH mais o auxiliar mais o sujeito mais o verbo. E o restante da frase, se tiver. Vamos então se aprofundar em cada um deles aqui. Vamos então aqui com what. What is your name? Qual é o seu nome? É o pontapé inicial do inglês, né? Você sempre aprende esse primeiro termo aqui. Vamos ver aqui. Começa aqui como uma pergunta. Existe essa troca, então o verbo to be vai vir em primeiro, tá? Depois vem o possessivo aqui, your name. Qual é o seu nome? Vamos para o segundo exemplo. What do you like to eat? O que você gosta de comer? What vem primeiro, logo depois vem aqui o do, auxiliar, logo depois vem o sujeito, mais o verbo, tá bom? E como você sabe, né? Quando tem dois verbos, um seguido do outro, você adiciona o to. Like to eat. Que significa o que você gosta. Vamos agora entender where. Where significa onde. Where do you live? Onde você mora. Where vem primeiro, depois o auxiliar, depois vem o sujeito e depois aqui vem o verbo, aqui para a pergunta. Where is the bathroom? Onde é o banheiro? Novamente aqui. Where, logo depois o verbo to be, né? Where's the bathroom? E agora podemos aprender sobre o when e o why. Eu fiz a brincadeira aqui com o why, tá? Mas é mais ou menos o meu jeito de falar, tá? Porque a gente tende a mania de estender um pouco quando vai falar why. Estende mesmo, mas tá tudo bem, o que importa mesmo é a comunicação. Vamos então, primeiro aqui, when. When significa quando. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Para a pergunta, você entendeu? Vem primeiro o when, depois o verbo to be, depois vem possessivo e o restante da frase. Agora aqui com auxiliar. Vem o when, o auxiliar, mais o sujeito, mais o restante da frase. Beleza? O when significa então quando e o why significa por quê. Why are you late? Por que você está atrasado? Why primeiro, vem aqui depois o verbo to be, depois vem o sujeito, o restante da frase. Logo depois vem aqui na outra pergunta, why do they study English? Por que eles estudam inglês? Vem primeiro o why, depois vem o auxiliar, depois vem o sujeito e o restante da frase. Tranquilo, né? Então você percebe que os famosos WH vêm sempre em primeiro, tá bom? E logo depois vai depender, né? Se é o verbo to be, se vai ser o auxiliar, o do, o does, o did. E chegamos aqui no who e no how. Who is your best friend? Quem é o seu melhor amigo? Quem é? Então, vamos analisar com calma. Vem primeiro o who, logo depois o verbo to be, depois o possessivo e o restante da frase.
Aqui embaixo, quando tem o auxiliar o do. Who do you know here? Primeiro vem o who, depois vem o auxiliar, depois vem o sujeito e o restante da frase. Você percebe que é um padrão, tá? Você já aprendeu o verbo to be, os auxiliares, tudo aqui, você percebe que praticamente a estrutura se mantém a mesma. A única coisa que você vai fazer sempre é deixar o WH em primeiro. Ele vai vir sempre primeiro e o restante da estrutura se mantém. Aprendeu o verbo to be? Aprendeu os auxiliares também? Então, se aprendeu os dois auxiliares e também aprendeu o verbo to be, você vai apenas fazer exatamente o que eu acabei de falar. Vamos agora para o how. How are you? Inglês básico. Você aprendeu isso no primeiro dia de aula de inglês. Como você está? Vamos lá? How é primeiro. Aqui é o verbo to be, né? Trocou, primeiro vem o are, depois vem o sujeito. How do you study English? Primeiro vem o how, depois vem o auxiliar, depois vem o you, que é o sujeito e o restante da frase. Como você estuda inglês? E o último aqui, how much is it? Quanto custa isso? Então, novamente, primeiro vem o how, depois é aqui uma expressão, né? How much. Então, eles têm que andar acompanhado, já um pouco diferente dos outros, tá? Tem que vir assim. Depois vem o verbo to be e pronto. Como é pergunta, faz essa alteração, o is vem primeiro, depois vem o sujeito. Vamos então analisar aqui a fórmula básica. A fórmula básica aqui, eu mostrei para você, né? Vou mostrar aqui o que tende a ser, tá? Vamos então visualizar isso. Vem o WH, mais o do, ou does, ou did, mais o sujeito, mais o verbo base. Foi o que eu mostrei para você. What do you want to eat? Realmente, segue a estrutura que eu falei para vocês. O que você quer comer? Aqui o do, que é o auxiliar, depois vem o you, que é o sujeito, mais o verbo base, want. Aqui, where does she work? Onde ela trabalha? Mesma coisa, auxiliar aqui, ó. O auxiliar vem depois do where. When did you start? Quando você começou? No passado, tá? Então, vamos utilizar o did. A gente percebe que, novamente, o auxiliar vem em segundo. O when tem que vir em primeiro. Você só troca o auxiliar conforme o tempo verbal, tá bom? Então vai ter essa alteração realmente aqui, depende do tempo que você está fazendo a pergunta. Porque eles vão se manter, você vai alterar o do, ou does, ou did. É o tempo que você vai estar alterando aqui. Então, sem o WH question, você não pergunta nada, tá bom? Vai ficar só no sim ou não. Então, você aprendeu aqui sobre o what, where, when, why, who, how. Escreve aqui embaixo, já faz a pergunta aqui para mim, já faz a pergunta em inglês aqui abaixo, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Eu espero ter dado um passo a mais para a fluência no inglês.